Esse assunto que foi sugerido pela igreja, já há quase um ano, o William me contactou, né? É sobre ser Jesus para o seu vizinho. E eu vou falar sobre esse assunto, iniciando com essa passagem que fala sobre esses dois mandamentos fundamentais. Ao longo da história humana, todas as pessoas enfrentaram a dor e o sofrimento. A humanidade sofre por causa de guerras, é só olhar no noticiário, pobreza, é só olhar ao seu redor, fome, doenças, a corrupção, a violência, todo tipo de violência, ataque à família e tantas outras mazelas causadas pelo pecado. Tudo isso é causado pelo pecado. Todos nós, inclusive aqui nessa Assembleia, queremos nos livrar desses problemas, apesar de todo esforço político, institucional, ideológico, científico, tecnológico, filosófico e religioso, enfrentamos esses problemas numa crescente intensidade em todo lugar do mundo. Existe um jeito de resolver esta situação? Sim. Jesus, o nosso Senhor Jesus, tem a solução. Ame o seu próximo como a si mesmo. Este é o segundo grande mandamento de Mateus 22, os versículos 39 e 40. Jesus disse, como foi lido aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22, versículos 37 e 38. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Essas palavras de Jesus mostram que, em grande medida, a Bíblia se resume a esses dois mandamentos importantíssimos. Então, esses dois mandamentos são extremamente importantes para o discípulo de Jesus. Você que é discípulo de Jesus aqui nessa manhã. Então, vamos hoje nos ater ao segundo mandamento. Em 1 João, capítulo 4, no versículo 8, lemos que Deus é amor. O amor caracteriza a Deus e mostra quem Ele é, assim como nós devemos ser. A Bíblia deixa bem claro que, se obedecemos às suas palavras e nos esforçamos, o resultado será uma vida mais próspera, mais feliz e eterna com a paz de Deus. Bom, aí é tão simples assim, e tantas pessoas conhecem essa verdade, por que a humanidade não consegue desenvolver este amor divino? A razão é que a humanidade rejeita os ensinamentos da Bíblia quanto ao amar ao próximo. 3 aspectos devem ser considerados para melhor entender o amar ao próximo como a si mesmo. Obrigado. Primeiro, a palavra de Deus nos instrui a amar ao próximo como a nós mesmos. A Bíblia define amor como guardar os mandamentos de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus,
que guardemos os seus mandamentos. João repete esse princípio na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 6. E o amor consiste em que andemos segundo os seus mandamentos. Os 10 mandamentos do Antigo Testamento trazem a essência do amor de Deus e o amor ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos mostram como devemos amar a Deus. Os 6 últimos nos ensinam a maneira de Deus amar o próximo, em Êxodo 20, 12 a 17. Honre teu pai e tua mãe, não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não cobice. Se a humanidade seguisse esses 6 simples mandamentos, muitos dos problemas do mundo seriam resolvidos entre vizinhos e até povos do mundo. Segundo, devemos servir ao próximo. Alguém pode perguntar: a quem devo amar? O meu próximo. O que eu devo fazer? Amá-lo. Como amá-lo? Ora, como a mim mesmo. Jesus mostrou como servir ao próximo na parábola do samaritano, em Lucas capítulo 10, os versículos 25 a 37, que todos conhecemos aqui. Um samaritano, que era considerado pelos judeus um pária, um imprestável, amaldiçoado, mostrou compaixão por um homem que havia sido assaltado, espancado e deixado para morrer na beira da estrada. O samaritano o viu, quase morto, e então se esforçou para lhe dar alojamento, comida e dinheiro, e cuidou dos seus ferimentos. Nessa parábola, Jesus mostrou a um mestre da lei, alguém que conhecia a palavra, a importância de reconhecer e cuidar das necessidades das pessoas, dedicando nosso tempo, energia e recursos. Realizar essas ações é uma escolha pessoal minha e sua. Demanda uma deliberação, uma vontade de querer fazer certo. Em Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16, lemos: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Isso significa ajudar as pessoas próximas de nós, de forma ativa, diligente e sacrificial, especialmente aqueles que têm necessidades básicas ou não conseguem se sustentar. Quando eu vim aqui há muito tempo atrás, havia muitas pessoas nessa condição, muitas. E eu pergunto, onde é que estão esses irmãos, essas irmãs, com aquelas necessidades? De fato, Tiago escreve que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardarem contaminado do mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Mas os mandamentos e as ações por si só não são suficientes. Terceiro, devemos ser sinceros e bondosos. Pode acontecer que alguém faça o bem,
para outro de forma bruta, sem amor ou por motivo errado. Por exemplo, alguém pode fazer uma boa ação para ser notado por outro que deseja impressionar, em vez de, sinceramente, de coração, para o louvor de Deus. Jesus disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, versículos 1 a 4. É claro que é bom ajudar outras pessoas, mas Deus quer que as nossas boas obras e ações sejam feitas por piedade, reverência e serviço a Deus em amor, não por motivos egoístas. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, o apóstolo Paulo disse: se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu coração, o meu corpo, para que eu tenha de me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Sem amor, você pode dar tudo que você tem para alguém e não vai valer nada perante Deus. Em 1 Coríntios 13, ainda, Paulo ressalta que o verdadeiro amor, em primeiro lugar, é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em outras palavras, o verdadeiro amor não envolve apenas boas ações. Deve incluir uma atitude correta e sincera, do íntimo, de quem ama. É necessário essa consistência. Lemos em Romanos, capítulo 11, versículo 22, o seguinte, do apóstolo Paulo: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Dentre os muitos atributos de Deus, destaca-se a sua bondade eterna. É a mais frequente, estressada e enfatizada na Bíblia. A justiça de Deus é ignorada pelo mundo, mas o apóstolo Paulo alerta que as promessas de Deus aos pecadores salvos pela sua graça estão condicionadas à permanência no serviço amoroso e bondoso. É contínuo essa demonstração de amor e bondade. A bondade de Deus está para além da capacidade do homem de entendê-la. É essa bondade que ama ao homem mesmo em seus pecados
e que deu seu Filho amado para resgatá-lo do pecado e da morte. Deus, então, espera com paciência o arrependimento do homem há muito tempo. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, como destacado por Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Foi a bondade de Deus que nos deu vida. A bondade é uma das qualidades de Deus e, portanto, deve ser também uma qualidade do discípulo de Cristo. O Senhor Jesus falou muitas vezes sobre nossos deveres na vida, como nos relacionar. Aliás, boa parte das palavras de Jesus foram sobre temas de interesse comum de todos nós. Sobre o fruto do Espírito precioso do Espírito Santo, gerado em nós pela graça de Deus na palavra. O próximo é qualquer pessoa que esteja perto de nós. Por exemplo, nossos vizinhos, onde moramos. Pessoas que moram ou estão perto de nós, e se alguém no mundo está perto de nós, naquele momento ele é o nosso próximo. Talvez o seu vizinho seja próspero, tenha dinheiro, e você nem tanto assim, por causa das circunstâncias dessa vida. É o que diz o rei Salomão em Eclesiastes 9, 11. Tudo depende da sorte do acaso. Não devemos invejar e cobiçar sua riqueza e muito menos ainda desejar que ele fosse pobre. Colocar o olho gordo, né, como se diz no Brasil. Sempre haverá diferenças nas circunstâncias dessa vida. O próprio Senhor Jesus disse isso. Vocês vão ser sempre pobres aqui para ajudar, no momento que ele estava sendo ungido. Devemos nos contentar com o que temos, mas se houver oportunidade para melhorar, que Deus seja louvado por isso. Ao obedecer o segundo grande mandamento, vamos deixar de invejar, cobiçar e desejar o pior para outras pessoas, por pior que elas sejam. Por outro lado, se você tiver prosperidade material e morar perto ou num bairro pobre, não deve desprezar seus vizinhos e nem a oportunidade de amá-los. Ser bondoso e generoso para eles. A igreja é caracterizada, segundo as palavras de Jesus, pelo amor e pela bondade. Sabe, os ricos desprezam os pobres e até acham que os pobres são inferiores. Perante Deus, somos todos iguais e igualmente pobres sem a graça de Deus. Fomos feitos do pó da terra e para ela voltaremos um dia. Homens e mulheres podem ser pobres, mas homens e mulheres pobres são homens e mulheres como qualquer outra pessoa. Andando por aí, aqueles que estão ali na rua, muitas vezes, não querem nem comida, nem nada de alguém. Eles querem receber um bom dia. O desprezo é tamanho que nem um bom dia eles recebem. E a atitude de alguns é a melhor possível, porque eles forçam o bom dia. A pessoa passa desviando o olhar e, bom dia, você é forçado a olhar e dizer bom dia. Vamos prestar muita atenção e amar o nosso próximo.
mesmo que ele esteja em farrapos. Não vamos desprezá-lo por causa da sua condição socioeconômica. Mesmo porque as circunstâncias dessa vida mudam rapidinho no mundo além, no mundo dos mortos. Como ressaltou Jesus naquela meia parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16. Devemos também amar o nosso vizinho, que é de outra religião. A bondade expressa em palavras e ações é que vai mostrar quão bondoso é o Senhor Jesus e os seus seguidores. Se o nosso vizinho pensa diferente sobre religião, e aqui no litoral, por exemplo, há uma quantidade enorme de ateus, de espíritas, de católicos, até de judeus, né, e de todas as religiões. Isso não deve nos separar. Talvez ele tenha razão no que ele está dizendo ou não, mas sabe, o certo, na prática, é quem ama mais. Quer convencê-lo? Seja bondoso, ame. Quem está certo é quem ama e é generoso, bondoso. Se o nosso vizinho não tem religião e desconsidera Deus, é ateu, mesmo assim nós devemos amá-lo. Palavras duras não vão convencê-lo, nem ações duras vão torná-lo cristão. Ame-o simplesmente, na esperança que a bondade de Deus, expressa em suas ações, o faça mudar. O pecado dele não é contra você, é contra Deus. Ele que tem um problema com Deus. E você é o agente que vai resolver esse problema. Nosso dever é amar o próximo. A bondade, a gentileza, algo que possa servir ao nosso vizinho. Devemos fazer dia e noite. Amemos o nosso próximo, mesmo que ele seja nosso opositor na vizinhança, o inimigo na vizinhança. Isso é muito comum. No trabalho, na escola, onde estivermos. A lei do amor ordena que amemos o nosso próximo, aonde ele estiver. Quão bom seria se todos obedecessem à lei do amor. Mas talvez nós mesmos aqui não amemos os nossos vizinhos. Dificilmente amamos todas as pessoas que congregam aqui conosco, nos domingos e nas reuniões da igreja, por causa de diferenças de opinião, ponto de vista, gosto e até vaidade pessoal. Devemos nos perguntar se somos de fato capazes de amar os nossos inimigos, como é mandamento de Deus. Se mesmo com os nossos irmãos falhamos em demonstrar gentileza, bondade e amor. Devemos amar e honrar a todos, porque eles são como nós somos, criados por Deus, a semelhança dele. Devemos amar todos que moram perto de nós, porque a lei do amor exige isso de nós, amar o próximo como a si mesmo. Os discípulos de Jesus têm de amar ao próximo. Não podemos negligenciar este mandamento, pelo qual a igreja é conhecida pelo mundo. Nosso vizinho pode estar doente e talvez não queira causar incômodo, mas é nossa responsabilidade ajudá-lo. Muitas vezes, a dignidade do pobre o impede de pedir ajuda. Aliás, muitas vezes, até irmãos que estão passando por necessidade, eles não manifestam essa necessidade, por causa dessa condição. Eu não quero atrapalhar ninguém. Então, precisamos ter sensibilidade
para ajudar aos nossos próximos, vizinhos necessitados. Não vamos esperar ser informados, ou até ouvir fofoca e mentira, mas vamos agir para ajudá-los com toda a bondade e amor. Se você mora numa casa, ou se você mora num prédio, ou se você mora numa circunstância favorável ou desfavorável, é a bondade e amor que interessa. Precisamos tratá-los com respeito e dignidade, sem sermos orgulhosos, presunçosos e pretensiosos por causa das circunstâncias. Vamos proceder com os nossos irmãos como se estivéssemos devendo algo para pagar para ele, uma dívida. Sentar, conversar com amor, com prudência, palavras temperadas com sal. A caridade é logo esquecida. Caridade a pessoa esquece. Mas a bondade será sempre lembrada. A bondade é sempre lembrada. A melhor razão para amar o meu vizinho é porque é mandamento de Deus. Essa é a razão para amar o meu vizinho. A vontade de Deus é a lei para o discípulo de Jesus. Ou será que a gente não entendeu isso ainda? Não se deve perguntar como o ato de amar meu vizinho o beneficiará. Qual será o resultado desse amor nele? Mas diga a si mesmo: Deus mandou amar, então eu vou amar. Faça isso deliberadamente. O caminho para a felicidade é tentar fazer os nossos vizinhos felizes. De fato, a verdadeira felicidade é ser útil para o meu próximo, para o meu vizinho. O mundo é muito ruim e está perdido nas trevas. É por isso que há tanto problema. Mas não a ponto de não sentir o poder da bondade, da sua bondade. O poder transformador do amor e da bondade que aprendemos de Jesus. Então, tratemos bem a todos. Alguns não vão se sensibilizar com a sua bondade. Vão criticar, vão falar mal, mas, em geral, as pessoas vão lhe tratar muito melhor, muito bem. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, vamos lembrar sempre que a bondade requer que sejamos gentis com os nossos semelhantes. A maneira de melhorar o mundo é ser bondoso, aonde nós estamos, na nossa vizinhança. Ser Jesus para os nossos vizinhos, que era a proposta. Então, eu entendi esse assunto como uma admoestação, um puxão de orelha em nós. Não podemos abandonar a bondade e o amor. Nós temos muitas pessoas carentes aqui nessa região. Nós temos uma feira livre aqui no sábado. No sábado nós temos a escola da Bíblia. Muito importante. Talvez você tenha vindo por causa da escola da Bíblia. Entendeu a verdade plenamente e agora está aqui. Mas é necessário que aqui também haja uma ação local na comunidade. A igreja é conhecida pelo amor, não é pela placa. Evidentemente, uma placa ajuda a entender que aqui se reúne a Igreja de Jesus. Mas é importante que nós tenhamos uma ação aqui nessa vizinhança. E aí eu me lembro que aqui nos primórdios da instalação da igreja aqui dessa assembleia, era necessário fazer bazar. Você lembra por que era necessário fazer bazar? Não tinha dinheiro. Mas você sabe, no sentido, a igreja estava muito mais próspera, porque ajudava a comunidade.
É essa gente toda que está aqui, precisando de Deus. Inclusive aqueles que moram aqui e que foram embora. Por uma palavra dura, por a falta de amor, de cuidado. Há pessoas que vão sempre precisar de ajuda. Não é verdade? Talvez um dia você precise de ajuda. Então, quem prega aqui deve fazê-lo com amor e bondade. Quem ensina deve fazê-lo com amor e bondade. Viu? Como você fez hoje. Quem ora deve orar com amor e bondade. Cristo nos amou antes que nós o amássemos. O Senhor Jesus nos amou quando não havia nada de bom em nós. Ele nos amou, embora o tenhamos insultado, desprezado e sido rebeldes contra Ele. Jesus nos ama e nunca deixou de nos amar. Nunca vai deixar. Ele amou mesmo sendo pecadores na nossa maldade e loucura humana. Sua bondade o levou a derramar seu sangue para provar seu amor por nós. Por isso que ele diz, você tem que pegar a sua cruz. Cruz, no significado original, significa a própria morte, o esvaziamento de si mesmo. Jesus nos deu o que precisávamos na terra e providenciou uma habitação no céu para todos nós. Com base nesses fatos, devemos amar como Ele nos amou. Deve-se ser e agir como Jesus amou na sua missão, imitar o Senhor Jesus. E essa demonstração, se eu tivesse um espelho aqui na minha frente, eu ia me ver como alguém que precisa ter esse feedback que os irmãos me permitiram trazer aqui essa mensagem que vale para mim. E eu tenho que confessar que, ao preparar essa mensagem, eu me senti envergonhado. Me senti envergonhado porque eu sei quem eu sou. Então, obrigado à igreja aqui por me permitir me examinar a mim mesmo e pensar como ser um seguidor do Senhor Jesus se não amamos o nosso próximo, o nosso vizinho. É uma contradição ser seguidor de Jesus se não amamos o nosso vizinho, o nosso próximo, quem está aqui nessa vizinhança. Precisamos sempre lembrar o que fazer para desenvolver a mais elevada bondade e amor para com o nosso vizinho, para que o mundo se converta a Cristo, para a honra e glória de Deus. Que Deus seja louvado e que a igreja aqui continue crescendo e manifestando o amor de Cristo e se apoiando nos bons exemplos. Eu tenho uma pessoa aqui que talvez você também reconheça como alguém extremamente amoroso e bondoso. Eu não preciso nem dizer nada, porque você sabe de quem eu estou falando. Eu sempre penso com grande carinho. Se você quiser saber, eu falo para você, para não constranger essa pessoa tão querida. Muito obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe.